que aturar a pastora Lúcia. Queira ou não queira, vão ter que aturar a pastora Lúcia hoje. Aleluia. Abra a tua Bíblia lá em Atos 16. Aleluia. Atos 16, a partir do capítulo 16. É o que tem para hoje, gente. Pastora Lúcia. Aleluia. Aleluia. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Aleluia. Aleluia. Amém? Todos acharam? Aleluia. Tem gente procurando ainda? Atos 16, versículo 16 em diante. Diz assim: E aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Amém? Voltando lá no versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aleluia. Põe tua Bíblia na cadeira. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, aqui exposta, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tome a frente, que nada seja de nós, mas seja do teu coração para o nosso coração, do teu coração para a tua igreja,
Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, fala conosco, nos ensina, porque nós temos sede da Tua palavra, queremos ser ensinados por Ti. Eis aqui o nosso coração, Deus. Nós te pedimos que tudo aquilo que possa vir para tirar a nossa atenção, Deus, da Tua palavra, que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, e que só Tua voz seja ouvida neste lugar. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, Deus, para a honra, para a glória do Teu nome. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. Aleluia. Amém? Então, amados, aqui nós vemos quem não conhece a história de Paulo, né? De Paulo e Silas. Quem nunca ouviu falar dessa história, né? Deles estarem presos, estarem na prisão, do grande terremoto que aconteceu naquela prisão, do agir sobrenatural de Deus ali enquanto eles oravam e adoravam, mesmo feridos, mesmo dentro de uma prisão. Então, uma história bem conhecida. E eu quero falar um pouquinho dessa história. Deus falou muito no meu coração durante essa semana sobre Paulo e Silas. E aqui diz assim que Paulo e Silas estavam para o lugar de oração, pedir a direção de Deus sobre a obra que eles estavam fazendo, porque eles estavam como missionários, pregando, levando a palavra. E ali diz que enquanto eles caminhavam, enquanto eles estavam indo, perto deles, acompanhando eles, vinha uma jovem. E aquela jovem vinha gritando, né? Esses homens, ela dizia lá no versículo 18, versículo 17, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela estava falando mentira? Não. Ela estava falando para eles, esses homens são homens que falam de Deus, do caminho de Deus, e pregam para vocês a salvação. E ali diz que por muitos dias aquela jovem andava atrás deles, de tal maneira que Paulo se indignou com tudo aquilo. Paulo se revoltou, ele diz assim, e isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. Amados, aquela jovem, ela veio, eu acho que ela era usada por demônios, e ali Paulo, que era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que buscava Deus, face a face com Deus, e ali ele identificou, ele reconheceu que quem estava falando, que quem estava elogiando era o próprio demônio. Era o próprio espírito que estava naquela mulher. Se ele fosse uma pessoa que não tivesse intimidade com Deus, ele ia se achar. Opa, ela está me elogiando, ela reconhece que eu sou um servo forte na presença de Deus, que eu sou um homem que prego com autoridade, que falo com autoridade. Se ele tivesse, Satanás queria encontrar ali uma brecha em Paulo. E ele deixou que ela ficasse. Por muitos dias, diz a palavra, ela andava atrás dele. Amados, nós temos que estar tão focado em Deus, buscar essa presença a ponto da gente identificar aqueles que querem nos bajular, aqueles que querem ficar falando, talvez, para exaltar o nosso ego. E eu sempre falo que nós, quando estamos pregando, a gente vem pela misericórdia de Deus, né? Tem hora que a gente traz palavra, vem trazer a palavra, primeiro Deus pega nós, primeiro Deus dá umas lapadas em nós, trabalha em nós, nós somos só um vaso usado por Ele. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pelo homem, para sermos reconhecidos por ninguém. Ali Paulo podia ter se engrandecido, mas quando ele olha, ele percebe, ele identifica que quem estava fazendo aqueles elogios para ele era o inimigo usando aquela boca para derrubar ele. E quando ele olha para ela, ele fica indignado. Todo dia que ele ia, ela falando.
Tanto que ele olha para ela e repreende em nome de Jesus. E manda que Satanás saia da vida dela. E quando ele faz isso, aquela mulher era uma mulher que dava, que os patrões dela, aqueles homens que tiravam lucro por aquilo que ela falava. Os donos dela, né? Porque eles pegaram ela e quando, eu não sei se ela adivinhava ou se ela, o que ela fazia, que atendimento, ela fala que a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação e aquilo rendia lucro para eles. Com certeza as pessoas procuravam e ela falava as coisas, porque ela era usada pelo demônio e eles ganhavam muito dinheiro através daquela jovem, era uma escrava deles, né? Usada por Satanás, pelo diabo. E ali quando Paulo expulsa aquele espírito da vida dela, quando ele expulsa, para aqueles homens acabou a fonte de lucro. Eles ficaram revoltados com Paulo, porque ele tirou o lucro deles. E o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública, entregaram eles para serem humilhados, açoitados, aprisionados, porque eles praticamente levaram eles à falência, né? Porque a renda deles vinha daquela mulher. E ali diz que eles foram tirar as vestes de Paulo e Silas, açoitaram eles, muitos açoites, né? E bateram com muita fúria e levaram eles presos. E a ordem era: coloque no cárcere interior, com muita segurança, porque eles eram tratados como criminosos perigosos. E ali eles foram levados para aquela prisão. E por quê? Porque eles fizeram alguma coisa errada? Não. Eles estavam fazendo a obra do Senhor. Eles foram aprisionados porque eles libertaram alguém que estava sendo escravo do inimigo. Eles foram açoitados porque eles estavam pregando a palavra. Aqueles 2 jovens foram presos injustamente. Eles não tinham feito mal nenhum. Ao contrário, eles libertaram uma jovem possessa. Eles podiam ter se revoltado com Deus. Porque quando a gente está fazendo a obra de Deus, nós pensamos que o mal não pode nos tocar. Tipo, como assim eu estou fazendo a obra de Deus, de repente vem essas lutas sobre a minha vida? Estou fazendo a obra de Deus e estou passando por tanta luta na minha casa. Estou fazendo a obra de Deus, estou indo para a igreja, eu não faço nada de errado, é o que a gente pensa, e estou sendo atacado. E às vezes a gente chega até a se comparar com as pessoas à nossa volta. Chega até a se comparar com nossos vizinhos. Muitas vezes a gente diz assim: quem não tem um vizinho que não serve a Deus? E muitas vezes a gente diz assim: eu estou servindo a Deus e olha como que está a minha vida. Em compensação, o meu vizinho, a minha vizinha, não serve a Deus, faz tudo de errado e está aí, ó, de boa. E tem gente que pensa até largar da presença de Deus. Diz assim: parece que quando eu não era crente, as coisas eram melhor. Parece que quando eu vim para Jesus, parece que tudo virou dentro da minha casa. Alguém já falou isso? Eu só vejo gente chacoalhando a cabeça assim. Parece que quando eu vim para Jesus, as coisas pioraram. E aqueles que não servem estão de boa. Paulo e Silas, eles podiam reclamar. Eles podiam murmurar. Eles podiam falar: nossa, estou fazendo a obra e aconteceu tudo isso e Deus não fez nada por mim. Deus não me defendeu. Será que vale a pena servir esse Deus? Eles podiam ter pensado isso. Mas Paulo e Silas não. Paulo e Silas, eles não pensaram nisso. Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Paulo, ele sabia. Paulo era uma pessoa que era estudado. Ele era líder. Ele era o cara no exército. E de repente, ele foi
Talvez ele fosse o braço direito daquela nação. Mas quando Jesus apareceu para ele, e quando Jesus mandou Ananias até Paulo, que estava aprisionado, a palavra de Jesus para Ananias era: vai lá e cuida, porque esse é um vaso de honra. Eu vou usar ele como vaso de honra. E ele fala para Ananias: vai lá, porque ele vai sentir, em outras palavras, né, o que é servir o Senhor, o que é ser perseguido, porque ele era um perseguidor. Porque ele tinha a carta do rei para perseguir os cristãos. E ele sabia que ele ia passar por lutas. Ele sabia que ia servir o Senhor, mas ele ia ser, tanto que a palavra diz que de perseguido ele passa a ser, de perseguidor ele passa a ser perseguido. Então ele sabia que ele ia passar por luta. E quando ele está lá na prisão, Paulo podia murmurar. Como eu falei, ele não murmura, porque ele confiava no Deus que chamou ele. Ele confiava em quem deu a missão para ele. Ele sabia que ele era um servo e que Deus estava no controle de tudo e que ele estava passando por um processo. Então ele passaria de cabeça erguida. Ele passaria olhando para o alto. Quando ele ora, em um momento da vida dele, em situação que ele ora, pedindo a Deus para tirar o espinho da carne, né? Aquilo que fazia ele sofrer, o que Deus fala para ele? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo sabia que ele ia passar por situações, porque era o processo de Deus na vida dele. Ele podia murmurar, podia reclamar, porque foi preso injustamente. E por ele ter liberto aquela jovem, o que sobrou para ele? Açoites e prisões. Aleluia. O ambiente que Paulo estava era um ambiente não favorável, era um ambiente de dor, de humilhação, porque ele apanhou em praça pública, a roupa dele foi rasgada. Era um ambiente de acusação, porque eles estavam acusando que ele estava ensinando, propagando costumes que eles não podiam aceitar e não podiam praticar. Ele não estava ensinando para eles. Ele foi levado porque ele libertou uma vida. Mas o ambiente que ele estava era um ambiente de adversidades e de feridas abertas. E o que aqueles presos ouviram? Eles foram levados para o cárcere interior. O cárcere interior era o pior lugar da prisão. Era um lugar escuro, um lugar de solidão, um lugar onde eles não podiam ver nada. Talvez nem se movimentar. E ali eles foram presos os pés, para não sair do lugar. E o que esses presos ouviam de Paulo e Silas, desses dois homens? Ouviam murmuração? Ouviam reclamação? Não. A palavra diz que, lá no versículo 25, por volta da meia-noite, e algumas traduções diz perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos, companheiros de prisão, escutavam. Gente, acho que eles esperavam que aqueles prisioneiros estivessem gemendo, estivessem chorando de dor, talvez gritando pelos ferimentos, mas o que eles ouviram daqueles homens aprisionados? Eles ouviram eles cantando. Eles ouviram eles orando. Eu imagino o que aqueles presos imaginavam. E agora eu faço uma pergunta para você. No meio da tua luta, no meio da tua dor, no meio da perseguição,
no meio de acusações, do levante do inimigo contra a tua vida, o que as pessoas à tua volta têm ouvido? O que eles têm ouvido? Dentro da tua própria casa. Porque ali eles estavam num ambiente difícil. Mas às vezes nós estamos dentro da nossa casa, um ambiente de paz, um ambiente tranquilo, um ambiente confortável. E o que nós temos falado quando as lutas vêm sobre nós? Quando as perseguições e acusações vêm sobre a nossa vida? Será que nós chegamos na nossa casa contando para as pessoas e dizendo: olha, o fulano falou isso de mim, olha, o fulano está fazendo tal coisa contra a minha vida, olha, o fulano está me perseguindo. O que você tem falado dentro da tua casa? Ali diz que eles oravam e cantavam, e todos que estavam ali ouviam. Aleluia! Aleluia! Todos os que estavam ali ouviam. Mas da boca de Paulo e Silas saía adoração e oração. Eles adoravam a Deus no sofrimento, independente das circunstâncias, eles estavam cantando. Amados, às vezes as nossas lutas são grandes, nós não queremos cantar. E adorar, eu quero dizer que adorar a Deus não é só cantar. É uma vida de exemplo. É uma vida de adoração a Deus. É uma vida onde você é grato a Deus, apesar de. Nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar dentro da nossa casa, para as pessoas à nossa volta, dentro do nosso trabalho, para os nossos vizinhos. Quem somos nós no meio da luta? Será que eles têm visto um cristão de verdade? Será que eles têm visto alguém que conhece o seu Deus de verdade? Ou será que eles têm visto alguém gritando, murmurando, surtando, porque as coisas estão erradas? Paulo e Silas tinham 1000 motivos para murmurar, para reclamar, para gritar, para blasfemar, mas eles escolheram adorar a Deus. Mesmo com as feridas abertas, mesmo aprisionados, mesmo injustamente estando naquele lugar, eles adoravam, eles oravam. Eu acredito que os presos ali, gente, pensavam: nossa, que doidos, né? Como assim cantando? Como assim adorando esse Deus que deixou eles passar por tudo isso? Que tipo de pessoas são esses? Mas eles adoravam. E ali diz que quando eles adoraram, lá no 27, de repente, porque o louvor e a adoração atrai o sobrenatural de Deus. Atrai a presença de Deus. Deus vem aonde habita os louvores. Deus habita no meio dos louvores. Satanás habita onde há ferida da alma. Satanás habita onde há falta de perdão. Satanás habita onde você tem amargura. Ele gosta de feridas, ele se alimenta de feridas, ele é como moscas. Mas o Espírito de Deus, a presença de Deus, habita no meio dos louvores. Aleluia. O que Deus tem encontrado na tua casa e na tua vida? No teu coração. Ali diz que de repente, eu creio que Deus ouviu aquele louvor. Sabe que o louvor que você faz em meio às lágrimas, o louvor que você faz em meio às dores, o louvor que você faz em tempo de tribulação, atrai a presença de Deus. Ali diz que Deus, de repente sobreveio
tamanho terremoto. Não foi qualquer terremoto, foi o terremoto de Deus, a presença de Deus que abalou aquele lugar. E diz assim: e sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Gente, o louvor na tua casa, o louvor na tua vida, ele não traz libertação só para você, ele traz libertação para a tua família. Ele traz libertação para aqueles que estão à tua volta. Ele abre prisões, ele abre portas, ele liberta, ele restaura. Aleluia. Paulo e Silas eram adoradores, mas quando eles abriram a boca, todos foram libertos. As portas se abriram, as prisões se abriram, o alicerce estremeceu, porque ali estava um adorador. Às vezes você pode dizer, pastora, mas lá em casa é só eu que sirvo a Deus. Comece a adorar, comece a buscar, comece a mostrar a diferença, comece a mostrar quem é você dentro da tua casa. Aleluia. Ali diz que todos os presos se soltaram. Amado, Deus quer de nós, Deus requer de nós, enquanto igreja, posicionamento dentro da nossa casa, do nosso trabalho, por onde nós passarmos, para os nossos vizinhos, para as pessoas à nossa volta. Ele quer da igreja posicionamento, igreja que dá testemunho do Deus que serve. Nós não podemos andar envergonhando o nome do nosso Deus. Aleluia. Quando a igreja mostra de onde vem a sua força, o sobrenatural acontece. De onde vem tua força, meu amado? E qual a luta que tem te feito entristecer, te amargurar? Aleluia. Se a tua força vem do Senhor, quando nós entendemos que a nossa força, as nossas lutas pertencem a Deus, o sobrenatural acontece. Aleluia, aleluia. A oração e a adoração muda o ambiente. A oração e a adoração traz o céu para a terra. Será que você consegue atrair essa presença do Senhor para dentro da tua casa, para dentro da tua situação? Amados, ali aqueles homens foram presos sem motivo. Aqueles homens foram presos por mentiras, por acusações, por afrontas. Mas eles discerniram que quem estava falando com eles, ali quando eles fizeram aquela mulher se calar, que era um espírito demoníaco. E hoje de manhã eu falava quantas vezes nós temos pessoas à nossa volta falando coisas, trazendo palavras no nosso ouvido, contando coisas para nós, sendo usada pelo inimigo, e a gente fica ali ouvindo, e a gente fica ali participando, e a gente fica ali fazendo parte daquela situação, quando na verdade Deus está nos ensinando que nós temos que dar um basta e agir como igreja do Senhor. Aleluia. Quantas vezes a gente ouve falar de pastores? As pessoas sentam do teu lado e vêm detonar pastores, vêm detonar o irmãozinho do teu lado, vêm detonar o teu vizinho, você está ali, não, mas é ele que está falando, você está ouvindo. Você está fazendo parte. E Deus manda nós nos posicionarmos enquanto igreja. Você não precisa participar. Porque nós jamais vamos ter coragem de chegar como Paulo fez, porque ele representava o reino de Deus. Paulo fez, cala-te, Satanás. Sai dela, em nome de Jesus. Será que a gente tem coragem de falar isso para um amigo? Quando ele vem te contar aquela fofoquinha, quando ele vem te falar alguma coisa e você, cala-te, Satanás. Será?
Ah, não, pastora, minha amiga, vou fazer isso com ela, ainda vou acabar apanhando dela, ainda vou. Não, pastora, não. Mas Deus quer que nós tenhamos posicionamento, que sejamos igreja de verdade. Se você não pode defender, se você não pode falar em favor dela, fecha sua boca. Seja igreja, seja servo de Deus e faça a diferença. Vai orar pelo menos, porque a oração abre cárceres. A oração quebra algemas. A oração despedaça grilhões. Tem vida sendo usada pelo inimigo falando no teu ouvido. E Deus diz: se posiciona enquanto igreja. Se posiciona enquanto filho de Deus. Aleluia. Houve um tão grande terremoto que os alicerces se moveram. As portas, todas as portas foram abertas e soltas as prisões de todos. Tem alguém em prisões aqui? Tem vida dentro da tua casa aprisionado? Tem vidas no teu trabalho aprisionado? Deus está querendo que você faça diferença por onde você anda. Deus quer que você faça diferença onde você está. E às vezes lá onde nós estamos participando de rodinhas que estão envergonhando o nome do Senhor. Aleluia. Falei para Deus que eu não queria trazer essa palavra. E eu passei a semana inteira tentando pregar sobre a águia. E Deus falava: que águia o quê? Vai falar de Paulo e Silas. Que águia o quê? Fala de Paulo e Silas. E eu falei: Deus, eu não consigo montar a pregação de Paulo e Silas. E fui lá procurar nos meus cadernos. Quando eu abri um caderno, Paulo e Silas. Falei: tá bom, Deus, entendi. Vou falar de Paulo e Silas. E aqui Deus fala para nós: o que está te prendendo? O que tem aprisionado a tua casa? Talvez finanças, talvez acusações, talvez rejeição dentro da tua casa, talvez feridas emocionais, talvez problemas conjugais. O que está te aprisionando dentro da tua casa ou dentro da tua alma? O que tem te aprisionado? E Deus disse: você vai permanecer preso? Você vai permanecer preso? Aleluia. Deus quer abrir essas prisões. Paulo e Silas não se deixaram abalar, nem pelas dores, nem pelas feridas, nem pelas calúnias, porque eles estavam firmados em Deus. Aleluia. Eles estavam num cárcere interior, e o cárcere interior é um lugar de escravidão, de escuridão. Eu coloquei aqui onde você não consegue ver o agir de Deus a teu favor. Sabe quando as coisas não mudam? Sabe quando as coisas parecem que estão sempre de arrasto? E Deus está dizendo: se posiciona. Se posiciona neste lugar. Adore neste lugar. É um lugar do improvável, mas adore. É um lugar que não tem condições de adorar, só de chorar. Adore, ore, busque a presença de Deus. Porque Deus quer abrir as cadeias que têm aprisionado você e a tua casa. Você e a tua família. Deus quer abrir cadeias, mas qual o segredo para que Ele faça isso dentro da tua casa? Qual o segredo? É você se posicionar e parar de murmurar. Tem murmurador aqui? Claro que não, né? Capaz. Hã? Vieram tudo de manhã os murmuradores. O pastor Michel que está falando. Vieram. Por que ele quer? Deus, ele quer que nós paremos de murmurar, mesmo em meio
mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a calúnias, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a provas e sofrimento, para de murmurar e de reclamar. Aqueles homens tinham tudo para murmurar. E sabe por quê? O diabo, o que ele faz? Ele coloca tropeço no nosso caminho. Ele faz armadilhas no nosso caminho, porque ele quer escutar da nossa boca murmuração e blasfêmia, reclamação contra Deus, porque se você murmurar, o diabo sabe que Deus detesta murmuradores. E se da tua boca sair murmuração, você está dando uma brecha para o inimigo entrar. Quando aqueles espias foram visitar a terra prometida para eles, que era a terra que mana leite e mel, eles foram ver como que era a terra. 12 espias. Era 12, né? 12 espias. E quando eles chegaram lá, eles viram que na terra, sim, tinha frutos gigantes. Era uma terra que manava leite e mel, mas tinha gigantes. Mas eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de Deus. E quando eles vieram de lá para contar para o povo que era a terra, eles trouxeram frutos de lá e começaram a contar. E os homens falavam, os 10 espias falavam assim: a terra realmente, frutos, mana leite e mel, mas tem gigante. E nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Somos como nada. Mas Josué e Caleb falaram: realmente tem gigantes, mas Deus prometeu que nós vamos entrar nessa terra, que nós vamos conquistar essa terra. E quando eles falaram isso, aquele povo quis apedrejar eles, porque eles achavam um absurdo que eles jamais iam conseguir. E começaram a murmurar, chorar e murmurar. Deus fez com que eles ficassem 40 anos dando volta no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Entrou Josué e Caleb. E aquela descendência deles, os filhos. Mas aqueles homens que duvidaram, que murmuraram, morreram no deserto. Sabe o que Deus está falando para nós? Se nós murmurarmos, nós vamos ficar rodando no lugar que nós estamos e não vamos ver a glória de Deus. Então, Satanás, ele quer que nós murmuremos, para que ele retenha as nossas bênçãos. Então, ele coloca armadilhas para você reclamar. Mas o que mais deixa Satanás furioso é no meio da luta você se levantar em adoração ao Deus Todo-Poderoso. E é nós que escolhemos. Não tem um louvor que diz, questiona ou adora? O que você escolhe? Questionar ou adorar? Paulo e Silas escolheram adorar. E eles viram o sobrenatural. Quando você abre a boca para louvar, o inferno não suporta. Quando nós glorificamos, o inferno é abalado. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E Deus está falando para nós, o que pode mudar a nossa história é a adoração ao invés de murmuração. Atrair a presença de Deus com oração e adoração. Paulo e Silas adoraram e o terremoto veio, tremeu tudo, os alicerces se moveram e todas as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Mas uma coisa aconteceu, gente, que chama atenção ali, que os presos, nenhum fugiu. As portas se abriram. As prisões se soltaram. E nenhum fugiu. Por que será? Que nenhum preso que podia sair correndo, estava aberto, estavam soltos. Ali diz assim, porque eu anotei algumas coisas assim, porque eles sentiram a presença de Deus.
porque eles viram a glória de Deus enquanto aqueles homens adoravam. Eles não fugiram porque eles ficaram atônitos com o que estava acontecendo ali. Imagina aquela prisão estremecendo, as correntes caindo, o barulhão que fez, e eles não sabiam. Eles só ouviram louvor e oração. Qual o som que está sendo entoado dentro da tua casa? Tem gente na prisão lá ainda? Dentro da tua casa? Está na hora de você mudar o som. Está na hora de parar as brigas. Está na hora de parar as murmurações. Está na hora de parar as reclamações. Está na hora de colocar adoração e oração dentro daquela casa. Aleluia. Quando nos posicionamos, vidas se rendem ao Senhor. Quando aconteceu esse terremoto, que tudo se abriu, o carcereiro, diz ali no 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. E pela atitude deles, aquele carcereiro veio correndo e disse: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo também? Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Quando nós mostramos a diferença, quando nós mostramos posicionamento, vidas são tocadas e libertas dentro da nossa casa. Dentro do nosso trabalho, à nossa volta. Aleluia. Precisamos ser igreja firmada na verdade, igreja que conhece o seu Deus, igreja disposta a passar pelos processos de Deus, quer seja prisões, quer seja covas, quer seja fornalhas, afrontas ou acusações. Será que a gente está disposto a tudo isso? Enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, Deus está pronto para vir com o de repente na tua vida. Ele quer vir com o de repente na tua vida. Mas infelizmente ele tem ouvido murmurações e reclamações. Comece a fazer a diferença. Comece a deixar, porque muitas vezes nas nossas murmurações nós envergonhamos o nome do Senhor diante das pessoas à nossa volta. Paulo, amados, ele era um cidadão romano. E quando ele foi preso, e ali, ele não podia ser preso como cidadão romano. Ele não podia. E ele foi preso. Ele foi açoitado, ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu, até as prisões, sendo cidadão romano. Se fosse nós, a gente já ia fazer um griteiro. Paulo podia ter falado assim: não, vocês não podem me prender, vocês não podem me bater, não podem me levar, porque eu sou um cidadão romano. Eu sou um cidadão romano e eu não posso, vocês não podem fazer isso comigo. Ele não se justificou. Ele foi quietinho, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Ele sabia que quem ia agir era o Senhor. Muitas vezes, quando nós ouvimos alguém falar alguma coisa sobre nós, nós queremos, na nossa força, resolver. Nós queremos discutir, nós queremos mostrar quem nós somos. Paulo não fez nada disso, porque quem justificava ele era o próprio Deus. Não precisa você se justificar. Não precisa você brigar. Não precisa você envergonhar o nome do Senhor, porque quem te justifica é o Senhor. E depois de ele ter sofrido tudo aquilo, aqueles soldados vieram mandar soltar eles. Sabe o que Paulo falou? Como assim?
Me açoitou em praça pública, na frente de todo mundo. Me humilhou na frente de todo mundo. E agora vem me soltar assim no secreto. Aqueles homens, quando descobriram, eu sendo cidadão romano, daí ele falou. Ele podia ter falado antes e não ter sofrido tudo que ele sofreu. Mas quando ele falou isso, aquelas autoridades se prostraram diante de Paulo, porque eles temeram. Eles temeram Paulo sendo cidadão romano. E você que é cidadão do céu. E você que é cidadão do céu, que carrega o nome de Deus, do teu rei, e muitas vezes está fazendo escândalo. Muitas vezes está quebrando pau. Muitas vezes está envergonhando o nome do Senhor. Nós não precisamos nos defender. Deus nos justifica. Ele falou que seria fácil? Não. Ele disse que no mundo nós teríamos, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Estão te xingando, está sorrindo. Que ruim, né? Mas quem nos justifica é o Senhor. Ele não perdeu tempo se justificando. Ele orou e Deus agiu. Aleluia. E por esta atitude, vidas foram alcançadas e tiradas das garras de Satanás. Deus, Ele quer libertar a minha e a tua casa. Aleluia. Ele quer libertar pessoas à nossa volta. Ele quer libertar dentro do lugar que Ele te inseriu no teu trabalho, na tua faculdade, por onde você anda. E a adoração, a diferença que nós fazemos em nome do Senhor, move o sobrenatural. Eu quero dizer que Deus está abrindo prisões aqui. Aleluia. Deus está libertando cativos aqui. Aleluia. Enquanto você adora, você consegue adorar o teu Deus? Você consegue dizer glória a Deus? Você consegue dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quando nós falamos isso, prisões estão sendo abertas. Vidas estão sendo libertas. Portas estão sendo escancaradas. Aleluia. Aleluia. Você pensa que quem serve a Deus não sofre? Sofre. Você pensa que quem serve a Deus não é caluniado? É, e bastante. Aos crentinhos ali, ó. Você pensa que quem serve a Deus não é difamado? É, e bastante. Você pensa que quem serve a Deus não sofre afrontas? Muitas afrontas. Aleluia. Mas Deus quer ver em quem nós estamos posicionados. Aleluia. Se coloque em pé. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus trabalhar por você. Enquanto você ora, enquanto você adora, correntes, prisões estão sendo abertas. Aleluia. Entra na tua casa diferente. Entra na tua casa com adoração nos lábios. Entra na tua casa com oração e agradecimento. Para de murmurar dentro da tua casa. Comece a mostrar o Deus que você serve. Comece a deixar as vidas verem o Deus que está em você. Aleluia. Às vezes a gente sai da igreja e já chega chutando tudo dentro da casa. Um dia uma irmãzinha falou para mim, pastora, eu cheguei em casa. Nossa, cheguei quebrando pau lá em casa. E o meu filho olhou para mim e falou assim, você não veio da igreja agora? Ela falou, eu vi, mas o que isso tem a ver com isso? Deus está dizendo, muda a tua fala dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Começa a apresentar para o Senhor aquilo que tem te afligido. Começa a apresentar para o Senhor as prisões que tem te machucado.
Comece a apresentar para o Senhor os açoites, as afrontas, as humilhações, as provocações, aquilo que você tem passado dentro da tua casa. Apresentar para Ele. Comece a dizer para Ele como está a tua casa. Comece a dizer para Ele as palavras que você tem ouvido. Aleluia. Troque essas palavras por adoração. Troque essas palavras por oração. Deixa Deus agir naquele lugar. Aleluia. Quando Paulo e Silas, com todo motivo, para xingar, para gritar, para blasfemar, para dizer nós somos cidadãos romanos, eles se calaram, eles adoraram, eles oraram a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus fez a obra naquele lugar. Até o carcereiro foi salvo, foi alcançado, a família dele foi alcançada. Aleluia. Aquele que estava açoitando, aprisionando, levou ele para casa para cuidar das feridas, alimentou e trouxe de volta. Aleluia, porque Deus muda todo o cenário à tua volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso. Deus, eu apresento, Senhor, a tua igreja. Deus, eu apresento a nossa vida diante de ti. Te peço, Deus, que o Senhor esteja, Senhor, nos dirigindo. Que o Senhor esteja, Deus, adentrando nos nossos lares. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor esteja trabalhando. Secretamente coração. Aleluia. Sei que encontro paz em tua presença. Espera da pastora Lúcia. Aleluia, como está a tua casa? Eu quero declarar teu nome, Jesus. Quero desfilar de si. Aleluia. Tem que bater em retirada. Aleluia, no nome de Jesus, a tua casa é liberta. No nome de Jesus, as portas estão abertas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se tem alguém fazendo coisa espiritual, vamos orar. Aleluia. Sai do teu lugar de guerra. Está passando por guerra. Aleluia. 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 Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Tu és sobre os seus cativos. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome. Pai, em nome do Senhor. Deus tem que vidas, Deus que tem passado dos seus lados. Eu te peço, Deus, que encontro milagres. Deus, abre as portas das prisões. Deus, abre, Senhor, as portas da prisão. Se for preciso, Deus, faz um terremoto. Aleluia. Mas traz liberdade, traz cura, traz cidade. Aleluia. Sobre toda opressão. Aleluia. Sobre a família. Oh, glória, glória.
Glórias a ti. Glórias a ti. Aleluia. Você que está passando por afronta, que Satanás tem afrontado dentro do teu lar, tem bagunçado dentro do teu lar, eu quero te convidar para lugar. Aleluia. Eu não vou esquecer você de Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Deus dá-se por aquele que é aleluia! Tem tem que desafiar a palavra. Tem talvez o Senhor curar essa noite. Aleluia! 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 Eu sei que tem mais gente aí. Eu sei que tem mais gente. Eu tô aleluia, 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 Deus poderoso, vidas que estão sendo afrontadas, vidas que estão sendo desafiadas, Satanás desaparecido. Senhor, eu vou buscar e eu vou matar essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Coloque tua mão no coração, comece a apresentar essa situação para Deus. Diga, Deus, eu não aguento mais essa situação, me ajuda, Deus, me posicionar como tua filha, para mim ver os alicerces das prisões, ser arrebentado, ser dissipado. Aleluia. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, por tuas filhas, Senhor, aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço entrar nessa guerra. Eu te peço, Deus, da sabedoria, da direção, Senhor. Entra nessa guerra com elas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que as prisões de todos se abriram, que as portas se abriram. Pai, nós não queremos ver vidas aprisionadas aqui, Pai, porque nós temos uma promessa, nós temos uma palavra que é nós e a nossa casa, que será salvo nós e a nossa casa. Oh, Jesus, mas tem vidas ainda aprisionadas. Oh, Deus, tem vidas aqui que servindo sozinhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai movendo, Senhor, o teu sobrenatural, vai movendo o teu sobrenatural nessas vidas, vai trazendo liberdade, vai trazendo cura, vai trazendo restauração. Aleluia, aleluia. Eu quero pedir para os pastores estar orando por essas vidas, impondo as mãos, orando, repreendendo, em nome de Jesus, 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 que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que haja milagre sobrenatural, porque em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, não é no nosso nome, não é na nossa autoridade, mas é no teu nome. Seus cativos, vamos Jesus. O teu nome é cura, o teu nome é restauração, Deus. O teu nome é verdade, o teu nome é verdade, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, vem, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Abre as prisões, Senhor. Traz nós presença. Em nome de Jesus, vai alcançando filhos, vai alcançando filhas, vai alcançando, Deus, vai alcançando, Deus, porque a promessa é nós e a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, 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 vai tocando, Deus, vai tocando, Deus. Vai tocando agora, Pai, porque elas deram um passo de fé, elas saíram do lugar, Deus, e no teu altar, no teu altar tem cura, no teu altar tem fogo, no teu altar tem restauração, no teu altar, Senhor, tem sobrenatural, Deus, em nome de Jesus, 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 que haja liberdade, Pai, que haja cura, que haja restauração, em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia. Aleluia. Recebe o teu milagre, recebe a tua restauração, recebe a tua cura, recebe a transformação do teu lar, recebe a proteção de Deus sobre a tua casa. É tu e a tua casa. Mas você precisa fazer a diferença. Você nem precisa parar de murmurar. Você precisa parar de reclamar. Coloca adoração, coloca louvor, coloca oração nos teus lábios. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você pode aplaudir esse Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo é teu nome, Deus. Santo é teu nome, Deus. Santo é o teu nome. Amém? Aleluia. Vamos fazer o momento tom antes de voltar para casa. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer. Então tira foto com o irmão do seu lado aí. Se você não segue esse irmão, siga ele lá no Instagram, dá aquele apoio, curta o que ele postar em nome de Jesus. Segue lá a igreja. Se você marcar a igreja, tá? Lá pra gente repostar a sua foto, tem que estar aberto o seu perfil, Michele. O perfil tem que estar aberto, tá? Senão a gente não consegue repostar a sua foto lá. Do irmão fica bravo. Eu tirei a foto no culto, a igreja não postou a minha foto. Mas se você não abrir o seu perfil, não tem como a gente postar lá também, tá bom? Gente, recado importante. Próximo domingo nós teremos o nosso culto de missões. É sempre um culto especial, mas domingo que vem tem aquele molho. É um pouco diferente, porque no culto à noite, às 19h30, nós teremos aqui batismo. Eu tô fã, mas você pode fazer melhor que eu, tá? Semana que vem, domingo à noite, nós teremos batismo nas águas. Isso aí, glória a Deus. Temos aí 12 inscritos já? Inscritos, né? Bom, 12 pessoas que já se decidiram a participar do batismo. Vai ser aquele culto que o Fernando chora. Ele falou de mim hoje, mas ele também chora, que nem um condenado. Então, traz o lencinho, traz uma toalha extra, uma roupa extra, líder de célula, porque você nunca sabe, vai que. Então, líder de célula, líder de rede, vem preparado, porque naquele momento ali sempre tem um ou outro que decide na hora, então fique pronto. E você talvez não tenha ninguém da sua célula, vem para celebrar, vem para festejar. Então, assim, líder de célula, líder de rede, você que faz parte do núcleo de células, semana que vem o teu culto é à noite.
tá certo? E os demais são convidados a estar com a gente aqui. É sempre uma festa, é sempre um culto especial. Crie expectativas, ore pela tua célula, ore por aqueles que se decidiram. Aquela luta, né, essa semana. Será que vou? Será que é isso mesmo que eu quero ou não? Então, incentive e ore por essas pessoas essa semana em nome de Jesus, tá certo? Nós temos lanche hoje. Pastor, quer falar? Amados, boa noite, Pai, seja convosco rapidinho. É só um aviso, nós estamos fazendo ali na cozinha um lanche, pão com linguiça e vinagrete. Nós estamos fazendo agora o acampamento de rede de homens, amém? E nós estamos pedindo a colaboração de vocês, é tudo doação, a gente estamos fazendo um preço bem baixo, tá? Para poder ajudar todo mundo e todo mundo ficar bem. Você vai comer, vai encher tua barriga, vai sair daqui satisfeito e nós também, porque nós precisamos disso para poder fazer o nosso evento de acampamento. Então, aonde nós vamos levar os homens, os filhos para participar com a gente vamos passar quase 3 dias lá, 2 dias e meio. Na sexta-feira vai sair um grupo aqui, mas nós vamos ficar no sábado e no domingo, só vamos vir à tarde. Aí nós, para pagar o sítio, uns valores caros, então o que é que os homens estão fazendo? Estamos fazendo um lanche durante esses dias para que a gente possa juntar fundos para poder ficar um preço mais acessível para todo mundo. E pedir uma colaboração de vocês comprando o nosso lanche, tá bom? Vai ser um preço bem baratinho, mas você vai estar abençoando a nossa rede de homens, amém? E a Nete pediu para agradecer, né, pelo dia daqui dos alimentos, o dia da primícia, tá? Ela pediu para agradecer aí a todos, que Deus continue abençoando a vocês, em nome de Jesus, amém? Amém, pessoal, então participa lá, abençoa o Ministério do Naya Ramos da Videira, vai ser benção. Um outro recado bem importante, tá aí no final do mês, Marcha para Jesus, dia 29, no sábado é a Marcha para Jesus, vai ser top. Então, se você quer comprar a camiseta, é direto com a pastora Lisiane, tá? Então, entre em contato com ela pelo WhatsApp, tira as informações, valores, faz o seu pedido da camiseta da Marcha para Jesus. Jefferson e Sueli vai estar lá, Fernando, Michel, o pessoal que canta, Letícia, Henrique, todos nós estaremos lá também. Então, não só o Jefferson e Sueli, não, nós também estaremos lá. E na semana da Marcha para Jesus, os dias que antecedem a Marcha para Jesus, no dia 26 de novembro, se não me engano, que é 27, que é uma quinta-feira, nossa célula vai ser uma célula especial, vai ser lá no parque, todas as células da igreja será lá no parque das quintas-feiras, também jovens, adolescentes, será lá no parque, nós vamos estar lá junto às 20 horas, porque vai ter uma programação toda especial no Parque Cachoeira, é a Semana da Cultura Cristã. Então nós vamos participar como igreja e você é um momento de levar aquele também que, né, nunca vai na célula, mas é um ambiente diferente, vai ter o Museu da Bíblia, vai ter tantas coisas lá e a gente vai estar participando como igreja, como corpo de Cristo e vai ser bênção em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Somente isso? Então feche seus olhos aí, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, pela palavra, a tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da tua palavra que foi liberada sobre nós. Que nós possamos, Pai, cantar, mesmo nas prisões, mesmo açoitados, mesmo no processo de ser exprimido, Pai. Que haja adoração, que haja louvor em nossas vidas, que haja louvor em nossos lábios, Pai. Que essa seja uma semana incrível, que as nossas células sejam incríveis, Pai. Que essa palavra possa reverberar lá na nossa célula e produzir vida também em nossos líderes, em nossos anfitriões, em nossos discípulos. Que a tua palavra produza exatamente aquilo que ela pode fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Vamos voltar para casa. Coloca a tua mão em direção à tua casa agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos nossos lares diante de Ti. Te pedimos, Deus, que a Tua presença vá conosco, Deus, que a Tua unção esteja sobre nós, Pai, que a Tua potente mão esteja nos guardando, nos protegendo na volta para casa. Pai, que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Se o inimigo vir contra nós por um caminho, que ele tenha que bater em retirada por 7 caminhos, porque diante de nós vai a Tua presença. Te louvamos, te agradecemos, Deus, por esta noite e te pedimos, Deus, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que o Senhor abençoe.